Pessoal, deu 5:03 agora, eu vou iniciar aqui. Eu queria primeiro agradecer a presença de todos nesse webinar sobre o ChatGPT. Eu sou a gerente de marketing da Teutec Solutions. A Teutec fez agora, em março, 32 anos no mercado, atende todo o território nacional. Nós temos escritórios em Florianópolis, Brasília, São Paulo, Recife, Curitiba e Cuiabá. Somos um dos maiores solutions partners da Microsoft no Brasil. Nós somos Azure Expert MSP. Graças ao nosso desempenho, à nossa capacitação, às nossas certificações e o sucesso de nossos clientes, recebemos 5 designações de Solutions Areas, como infraestrutura Azure, segurança, Modern Work, dados, inteligência artificial e inovação digital e de aplicativos. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês é: contem com a Teutec em seus projetos de cloud, de cibersegurança, de modernização de aplicações, dados e inteligência artificial. Algumas informações sobre esse evento. Estamos gravando e, por termos muitas pessoas, inibimos os microfones e as câmeras. Em caso de dúvidas, por favor, coloquem suas perguntas na área de perguntas e respostas aqui nesse painel, tá? E entrando agora no tema, né, não se fala de outra coisa na área de tecnologia e do marketing, né, sobre o ChatGPT. Afinal de contas, é uma ferramenta online que pode ajudar consideravelmente as empresas. A pergunta é: como o ChatGPT pode ajudar no crescimento do seu negócio, né? Quais os prós e contras? A ferramenta, sem dúvida nenhuma, tem um grande potencial, considerando que ela é uma inteligência artificial e que ela vem aprendendo com o tempo, né? Agora, existem diversas formas de usar o ChatGPT para acelerar os processos do negócio, seja para planejar tarefas, ajudar no gerenciamento do tempo, responder a questionamentos de forma rápida. E para falar um pouquinho sobre o ChatGPT, eu gostaria de convidar o Afonso Menegola, que é arquiteto de soluções da Microsoft em dados e inteligência artificial. Ele é mestre em engenharia da computação pela Unicamp e trabalhou com machine learning, capacitando os cientistas de dados. Ele é hoje também professor do INSPER, lecionando em um programa de pós-graduação em Data Science. Afonso, está com você agora. Pode começar. Legal, obrigado, Priscila. Eu vou começar compartilhando aqui a tela. Hoje é uma dinâmica bem diferente na apresentação de hoje, porque vai ser dividido em 2 partes, tá? A primeira parte a gente vai... Eu gosto muito de tentar explicar bem para as pessoas como que o OpenAI, né, e esses modelos de GPT estão funcionando, tá? Por trás, porque o primeiro passo para as pessoas conseguirem, de fato, entender como colocar dentro da sua empresa, né, é tendo uma visão bem completa do funcionamento, certo? De como que de fato funciona, como que de fato eu vou conseguir encaixar isso dentro do meu processo de negócio, entendeu? Então, eu gosto muito de passar uma introdução, assim, um pouco mais sobre como que o modelo foi criado, o que existe dentro do OpenAI, entendeu? Porque uma das primeiras coisas que eu queria deixar claro, assim, para todo mundo que está aqui nessa agenda, né, é principalmente a diferença de ChatGPT para os outros produtos que estão dentro do serviço do OpenAI, que é os modelos GPT mais generalistas, né? E também tem o Codex, tem o DALL-E e assim por diante, entendeu? Porque o Chat GPT vocês vão ver que é a versão conversacional desse modelo, tá bom? Então, eu gosto muito de tentar, né, trazer um pouquinho aqui para trazer um pouco mais de clareza do que é e como que ele funciona, porque se vocês não tiverem essa clareza, vocês não vão conseguir entender como colocar para dentro da empresa de vocês, beleza? Depois que eu der um pouquinho essa introdução, tá? A gente vai ter uma conversa com o Pedro Guedes, que é o vice-presidente, né, o vice-reitor, perdão, o vice-reitor da ENIAC. E aí a gente vai fazer um bate-papo aqui, porque a gente trouxe aí uma pessoa que está utilizando, né, GPT dentro de uma instituição também para trazer uma visão aqui aplicada, tá bom? Então, vamos começar um pouquinho com essa introdução, com esse nivelamento. Todo mundo que está aqui nessa agenda
concorda comigo que é um boom agora de mercado, né? Todo mundo está interessado, todo mundo quer saber, e caramba, né? Por que tem toda essa hype, né? Toda essa mídia em cima também, né? Porque tem dois motivos, tá? Que eu levanto de por que está trazendo tanto buzz de mercado, tá? Primeiro, porque olhem só esse slide aqui, tá? Cada vertical aqui, tá? É uma aplicação que só quem é cientista de dados sabe que teria que desenvolver um modelo de machine learning para cada uma dessas aplicações. Então, é muito difícil. Por quê? Porque você tem que pegar dados, você tem que treinar esse modelo com esses dados, você tem que versionar esses modelos, você tem que colocar em produção esses modelos para disponibilizar dentro do processo de negócio e fazer todas essas etapas aqui de classificação, de reconhecimento de entidade, de classificação de documentos, né? De classificação de sentimento. Todas essas verticais aqui era para ser um modelo de machine learning, né? Que tinha que resolver. E aí, olhem que maravilha, né? Ficou muito fácil da gente conseguir fazer isso com texto através de um modelo de fundação, né? Que ele tem essa arquitetura transformer aí, né? Dos modelos GPT. Porque basicamente o que os modelos GPT agora eles conseguem fazer é justamente isso. Você está colocando texto e agora com o GPT-4, né, a gente vai ser capaz de colocar imagens, por exemplo, dentro como input desse modelo, né? E aí ele vai performar, né, todas essas verticais que eu estava mencionando. Perguntas e respostas, análise de sentimento, extração de informação de texto, né? Então, essa que é o grande buzz de mercado. Além de ele conseguir fazer coisas incríveis, utilizar ele e resolver problemas com ele é muito facilitado, muito facilitado. Então, a gente consegue resolver problemas muito complexos, que eram muito complexos até o momento, né, com uma simples API, né? Uma simples API que está rodando na nuvem, que você vai fazer uma chamada e ele vai te trazer o resultado esperado, né? Então, eu gosto de falar, de deixar bem claro, né, que atualmente esses modelos do OpenAI, eles estão disponibilizados como API. Então, agora é mais aqui para o pessoal não técnico, né, para dar uma nivelada do que está acontecendo ali por trás, tá bom? Que é importante vocês terem essa noção, tá? Uma API vocês têm que imaginar que é uma caixinha, beleza? Que dentro tem um monte de código, Python, tem um monte de coisa rodando dentro dessa caixinha, né? Que tem um modelo ali GPT rodando dentro dele. E uma API vocês têm que imaginar que é simplesmente uma caixinha que, quando você estimular essa caixinha com uma entrada, ela vai te retornar uma saída, entendeu? Uma API, o funcionamento mais básico dela, né, é essa visão aqui que vocês estão vendo nesse slide. Dentro da Azure, por exemplo, que é a nuvem da Microsoft, né, a gente tem diversas APIs já disponíveis. Por exemplo, a gente tem uma API de speech. E aí, o que você vai fazer? O input, nesse caso, seria um áudio. Então, imagine um call center, né, que fica gravando as conversas, né, das pessoas. Você tem um áudio que está entrando, que ele é um .wav, um .mp3, por exemplo, né? Que você vai enviar para essa API e qual que é o output dessa API? Vai ser a transcrição daquele áudio. Então, pega um call center que fez uma ligação, eu pego esse áudio e eu vou transcrever isso para texto. Vou pegar o que foi feito de conversa, né, no formato de texto dentro desse áudio, tá bom? Uma outra API dentro da Azure que a gente está disponibilizando é o Form Recognizer. Para que serve esse produto, né? Você entra com um PDF, por exemplo, que ele pode ser digitalizado, sim ou não, tá bom? Você entra com um PDF dentro dessa API e o output é o texto que está dentro desse PDF, entendeu? De uma forma estruturada, de uma forma que eu consiga ler e trabalhar com o texto que está dentro desse PDF, tá bom? Da mesma forma que a gente disponibiliza o Speech e o Form Recognizer, a gente disponibiliza o OpenAI como serviço, entendeu? Então, o OpenAI, na verdade, nada mais, nada menos é do que um serviço dentro da Azure, que ele funciona com chamada de API, em que vai entrar um texto e pode sair três coisas: texto, código fonte de tipo Python, SQL, JavaScript, coisas desse tipo, tá bom? Ou imagens.
Vamos dar uma olhadinha, só que aí o que acontece? Esse input aqui, que é o texto, tá, dessa API do OpenAI, existe um termo técnico que vocês vão ver eu ficar falando agora o tempo inteiro. O termo técnico desse input que você envia para a API, desse texto que você envia para a API, ele se chama prompt, tá bom? Dentro desse contexto aqui de modelos transformer, tá? Eles funcionam nesse sentido de prompt, tá? Eu vou enviar um texto que ele se chama prompt tecnicamente, para a API, e ele vai me retornar uma dessas 3 saídas. Vamos dar uma olhadinha no que seria um prompt que eu enviaria para essa API. Por exemplo, eu posso falar isso aqui para o meu modelo. Resuma esse artigo, né, de finanças para os meus clientes poderem ler esse resumo desse artigo. E aí você coloca lá o artigo, por exemplo, né, para o modelo resumir esse texto que está aqui dentro, e ele vai me trazer o resumo desse artigo, entenderam? Então, o prompt desses modelos GPT, ele é composto geralmente, tá? Dentro de empresa, dentro de situações reais, ele é composto por 2 coisas. Um contexto, que nesse caso aqui é o artigo, né, que eu estou pedindo para fazer o resumo, e uma instrução. Uma instrução que eu estou dizendo para o modelo em linguagem natural, como se eu estivesse pedindo para um ser humano mesmo, entenderam? Resuma esse artigo. Então, ele é composto geralmente por uma instrução e um contexto, tá? E aí o que ele faz ele diz assim, beleza, ser humano, eu vou trazer para você o que você me pediu. Toma aqui um resumo desse texto, beleza? É isso que vem de output aqui da API. E o OpenAI, gente, vamos explorar um pouquinho a história aqui de inteligência artificial para saber o que é o OpenAI, né? Da onde é que veio essa empresa que criou esses modelos, né? Inteligência artificial é uma coisa que existe há décadas, né? Lá desde os anos 50 começou esse estudo de inteligência artificial, que é o estudo de tentar representar a capacidade cognitiva humana. O que é a capacidade cognitiva humana? Ouvir, ler, ver, no caso, né? Falar, tomar decisões. Isso é o que você tenta fazer com inteligência artificial, né? Tentar representar, criar, né, um script, um código que represente a capacidade cognitiva humana. Você consegue, por exemplo, tentar fazer tomar uma decisão, por exemplo, sem modelos de machine learning, entenderam? Mas a gente criou-se um campo de pesquisa dentro de inteligência artificial que é o estudo de modelos de aprendizado de máquina, de machine learning. Então, ele é um subset desse conhecimento, da tentativa de representar a capacidade cognitiva humana. Dentro de machine learning, existem vários modelos que você pode treinar. E um subset desses modelos são modelos de redes neurais. E nos últimos 10 anos, explorou-se muito o conceito de redes neurais profundas, que é o aprendizado profundo, do inglês aqui deep learning, tá bom? E aí, finalmente, um subset de redes neurais profundas, que aí sim é os modelos GPT, é esse subset de modelos de inteligência artificial generativa. Então, o G é de generativo, o P é de pré-treinado e o T é da arquitetura transformer que tem dentro desses modelos. Como é que funciona o treinamento de uma rede neural? E é isso que eu quero que vocês tenham como conhecimento de fato para entender de onde que veio esses modelos GPT e quais que são os produtos que o OpenAI oferece. O que eles fizeram, gente? Eles pegaram uma arquitetura, tá, de rede neural e aí eles pegaram... E quando você pega uma arquitetura de rede neural, ela que você recém começou essa rede neural, ela não tem nenhum conhecimento dentro dela, ok? O que você vai fazer para você introduzir conhecimento dentro dessa rede neural? Você vai fazer um processo que se chama treinamento em cima de dados que você vai fornecer para esse treinamento. E qual que é o output desse processo de treinamento? É uma rede neural que ela tem conhecimento em relação àqueles dados que você forneceu, beleza? O que a empresa OpenAI fez? Ela pegou uma rede neural e ela realizou o treinamento nesse dataset aqui, que é o Common Crawl. O Common Crawl, ele é um dataset de 12 anos de crawling de páginas de web, tá bom? Então, assim, são petabytes de dados. E para vocês terem noção, cada ano de crawling tem em torno aí de 3 bilhões de páginas, tá bom? Então, em média, assim, são 3 bilhões de páginas de cada ano, tá bom? Eles pegaram essa arquitetura de rede neural e eles treinaram nesse dataset web, tá? E aí eles geraram essa rede neural que ela é especialista em gerar e entender
texto. E isso é muito importante, tá, pessoal? Porque eu vejo muito no mercado algumas pessoas assim, putz, eu vou pegar esse modelo e eu vou jogar todo o meu banco de dados dentro dele e ele vai fazer análises para mim. Não, ele não vai fazer isso. Você tem que construir um prompt, né, que ele é texto. Então, minimamente, você vai ter que pegar esse dado que está dentro do seu banco de dados e levar ele como texto para o seu prompt, tá bom? Então, depois desse treinamento aqui, os modelos GPT-3, eles geram e entendem texto. Eles são modelos especialistas em gerar e entender texto. Maravilha. Só que, gente, existe uma coisa, tá, que a gente pode fazer com redes neurais, que é, depois que eu peguei uma rede neural que ela já está treinada, ou seja, ela é pré-treinada, né? Lembram do P, do pré-treinado, do GPT, né? Depois que ela está pré-treinada, eu posso fazer uma coisa chamada fine tuning. É um ajuste fino. Eu pego um dataset bem menor que aquele ali, de 12 anos de crawling de web, né? E eu posso pegar um dataset menorzinho e fazer um fine tuning, um ajuste fino, um treinamentozinho nesse modelo aqui GPT-3. E aí, como output, eu vou ter um modelo GPT-3 que é especializado nessa minha tarefa desses novos dados que eu introduzi, entenderam? Então, o que o OpenAI ele fez? Ele pegou esses modelos GPT-3 e ele fez fine tuning em dataset de código-fonte, Python, SQL, JavaScript, C Sharp e assim por diante. Eles pegaram o modelo GPT-3, que ele era generalista naquele dataset de conhecimento web, certo? E fez um fine tuning no dataset de código, fonte. E aí eles criaram esse segundo produto que o OpenAI oferece, né? Que são os modelos Codex, que eles geram e entendem código-fonte. Perfeito? O outro produto que eles criaram eles pegaram esse modelo GPT-3 e eles treinaram com um dataset de imagens. E aí eles geraram esse produto que se chama Dolly, que você entra com um texto, pede assim, eu quero um gato siamês branco. Ele vai te gerar uma imagem de um gato siamês branco. E o quarto produto, que ficou o mais conhecido dentro deles, né? Eles pegaram aquele modelo GPT-3, que é generalista, e eles fizeram fine tuning num dataset conversacional, para que ele entenda essa conversação, usuário-assistente, usuário-assistente. Entendeu? Era um dataset desse tipo. E aí eles criaram esse produto que é o Chat GPT, que ele é bom em conversação, beleza? Com o ser humano. Maravilha. Dessa parceria, né, que a Microsoft tem com a OpenAI, a gente então disponibilizou esses 4 produtos como serviço. Então a OpenAI ela é uma empresa que a Microsoft investe, né, em troca de exclusividade para comercialização desses modelos. E aí a gente disponibilizou esses modelos, né? A OpenAI disponibiliza aquela API pública, que talvez vocês conhecem um pouco mais, né? De entrar no chat GPT e interagir, né? Então, essa é a versão do OpenAI, a versão pública, tá bom? E tem a versão corporativa, digamos assim, eu já vou explicar por que ela é corporativa, né? Que a gente disponibiliza dentro da Azure, que é a nuvem da Microsoft. Como é que funciona, então, para vocês terem uma noção aqui dos prompts, né, desses 4 produtos, tá? Então, do GPT-3, ele é sempre alguma coisa bem generalista, né? Ah, qual que é o prompt aqui, ó? Me descreva me dá, né, um slogan para minha sorveteria. E aí ele traz uma resposta, ele traz esse slogan, por exemplo. Esses modelos Codex aqui, eles são interessantes por esse sentido, ó. Aqui você está trazendo qual tabela que você tem dentro do seu banco e quais que são as colunas que você tem dentro dessa tabela. E aí você pede assim, ó, eu quero uma query SQL que encontre todas as pessoas, todos os clientes chamadas Jane dentro de Texas. E aí ele vai te trazer o quê? A query SQL, porque ele está entendendo que a sua tabela é aquela, que as colunas são aquelas, e aí ele tá entendendo que ele tem que fazer um filtro nessa query SQL. E aí ele simplesmente gera aqui uma query SQL que resolve esse problema. O Dolly, ele é bem simples, ó, você coloca esse prompt, me dá um gato siamês branco, ele vai te trazer um gato siamês branco. E o chat GPT é nesse sentido conversacional. Eu já vou trazer uma demozinha aqui mostrando como é que isso aqui funciona. Tá bom? Agora imaginem, por exemplo, que vocês queiram criar landing pages, pessoal. Vocês podem usar modelos GPT-3, por exemplo, para
gerar conteúdo dentro dessa landing page, e vocês podem gerar o Dolly para gerar imagens nessa landing page. E aí pronto, vocês têm um gerador automático aí de páginas na web, por exemplo, para alguma aplicação que vocês tenham. Ou, por exemplo, vocês podem pedir uma própria página HTML com landing page, né? O próprio código HTML, entenderam? Via Codex. Então, as possibilidades aqui, elas começam a ser realmente muito grandes, tá? A gente já vai explorar um pouquinho casos de uso. Aquele serviço na Azure, né, que é o Azure OpenAI, por que eu mencionei que ele era um serviço enterprise, né, mais enterprise? Porque ele tem 3 coisas a mais que o serviço do OpenAI ele não vai ter, tá bom? Eles são o seguinte: primeiro, a gente oferece SLA para as empresas, tá bom? Então, a gente vai ter um número de requisições por minuto. A gente, quando alguém pede para fazer um fine tuning, não tem que esperar aquele tempo para fazer fine tuning, certo? Que nem no OpenAI. Quando a gente faz o deploy desse serviço na subscrição de vocês, aquele recurso está dedicado para vocês, entendeu? E por isso que a gente consegue oferecer SLA. Esse é o primeiro motivo de ser enterprise. O segundo motivo é o seguinte: a gente tem um dos melhores modelos de filtro de conteúdo para detectar o mau uso e abuso da ferramenta. Ou seja, quando vocês disponibilizarem para pessoas externas, né, utilizarem esse modelo dentro do fluxo de negócio de vocês, a gente tem um modelo de filtro de conteúdo que, caso essa pessoa ela mal utilize esse serviço, a gente já detecta que houve uma má utilização e devolve para você na chamada da API que houve uma má utilização. E aí você pode dizer para a pessoa: você não pode utilizar dessa forma, etc. e tal. Pensem que isso é muito importante, tá? Para aplicações em produção. Por quê? Porque se uma pessoa utilizou de forma errada, ela vai lá e ela tira o print com o logo da empresa de vocês e não fica legal, tá? Então, isso é a grande preocupação aqui com essa questão de filtro de conteúdo. E quando você está utilizando o serviço dentro da Azure, ele tem toda camadas de segurança ao redor dessa API. Então, você consegue colocar ela atrás de rede virtual, criar private endpoints, você consegue dar acessos internos para as pessoas da sua empresa ou para externos, né, utilizando Azure AD e assim por diante, entenderam? Então, ele também tem essa camada de segurança a mais aqui quando você está dentro da Azure, tá bom? E aí, como é que a gente enxerga o Azure OpenAI dentro aqui da stack de inteligência artificial da Azure? Gente, a gente tem aplicações, tá? Desde mais para aqui usuários de negócio, esses 2 aqui de cima, tá? Como para desenvolvedores ou cientistas de dados, esses 3 aqui mais de baixo, tá bom? Então, e vocês estão percebendo, né, que a gente está pegando esses modelos OpenAI e colocando dentro do 365, através do 365 Copilot, certo? Gente, eu estava vendo demo de produto desse negócio, pega toda a transcrição aqui do que eu estou falando até agora, e aí aqui dentro do Teams, por exemplo, você vai abrir um campo de pesquisa, beleza? Que daí vocês podem pesquisar o que eu falei até o momento. Me dá um resumo do que o Afonso falou até agora. E aí ele vai trazer lá o resumo do que eu falei até agora para as pessoas que chegaram agora dentro da conversa, entendeu? Então, assim, Outlook, Word gerando texto, PowerPoint, você pode pegar um documento do Word, por exemplo, e pedir para ele gerar já o PPT desse documento do Word, e aí ele já vai gerar com as imagens que você colocou dentro do documento do Word. Então, assim, a gente está embedando dentro de 365, dentro do Dynamics também, né? Principalmente para quem tem gestão aqui de leads, né? Inteligência artificial já pronta para usuários de negócio poderem consumir. Além, é claro, de toda a plataforma Power aí, que vocês conhecem bastante o Power BI, mas a gente consegue integrar com Power Automate, com chatbots via Virtual Agents e assim por diante, tá bom? A gente tem também APIs que utilizam inteligência artificial, então, por exemplo, Cognitive Search para fazer busca semântica, aquele Form Recognizer que eu falei para vocês para extrair texto de documentos PDF, por exemplo, tá? E aí o OpenAI ele está aqui, ó, junto com esses outros serviços de speech to text, text to speech, esse aqui de visão computacional, APIs de visão computacional, de detecção de objetos e etc, etc. Tá? Então a gente tem aqui essa stack, né? E para os cientistas de dados que precisam de fato desenvolver os seus modelos, né? Fazer o código Python para desenvolvimento de modelo, a gente tem o Azure Machine Learning. Então a gente tem de fato aqui
um portfólio muito integrado, muito completo de inteligência artificial. Aí eu quero agora trazer um pouquinho de como é que esse negócio funciona. Quando vocês fizerem o deploy, tá? Dentro da Azure, vocês vão ter lá dentro do grupo de recurso o serviço do OpenAI como um recurso dentro da nuvem, tá bom? Aqui eu estou abrindo esse recurso aqui do OpenAI nessa região do East US, e aí aqui vocês podem ver que eu tenho aqui chaves e endpoint aqui, ó, para eu poder fazer as minhas chamadas na API. Agora eu estou falando mais técnico para o pessoal mais técnico aqui da agenda, tá bom? E aqui vocês podem ver, por exemplo, aqui a região de networking para poder colocar atrás de rede virtual e assim por diante, tá? Eu gosto sempre de olhar. E a gente consegue fazer também análise de custo em cima, ter aqui questão de métricas e de alertas também para monitorar essa minha API. Por isso que é essa visão aqui mais enterprise do OpenAI, tá bom? Aqui em Overview, a gente entra aqui em Explore, por exemplo, e aí abre o que a gente chama então de hoje de Azure OpenAI Studio, que é um playground para as pessoas poderem fazer provas de conceito, demonstrar a utilização do OpenAI. A gente tem dois playgrounds disponíveis aqui, o de ChatGPT, o playground de ChatGPT, e o playground de GPT-3. Então lembrem da minha explicação anterior, né? Isso aqui é aquele modelo mais generalista, né? E esse aqui, que é o primeiro que eu vou mostrar para vocês, é essa versão mais de conversação, né? De chatbot, tá? E aí aqui eu tenho uma demozinha preparada para vocês, tá? Porque eu gosto de explicar o que aqui, ó, gente. Que a gente tem, quando a gente sobe o playground aqui, né? A gente tem 3 painéis, como vocês estão percebendo, tá bom? A gente tem esse setup de assistente, já vou explicar o que que é. Aqui a gente vai ter uma sessão com o chatbot para eu poder interagir com esse bot que eu estou criando, tá bom? E aqui tem parâmetros que, para quem é mais técnico, a gente precisaria ter uma outra agenda para explicar, tá bom? Mas aqui são alguns parâmetros que a gente consegue também mudar para alterar como que o modelo responde, tá bom? As perguntas do usuário, tá bom? Esse modelo que está rodando aqui, ele é aquele modelo do ChatGPT que ele foi treinado em cima do modelo GPT-3 que eu expliquei para vocês. Então, ele tem aquele conhecimento, né, de crawling de web, beleza? Então, ele tem todo o conhecimento. Se eu vier aqui perguntar para ele como ligar o meu Xbox, por exemplo, aí ele vai me responder como ligar o meu Xbox, porque dentro dele ele já deve ter topado com alguma página na web, e aí ele está chutando, basicamente, que essa aqui é como eu ligo o meu Xbox, beleza? Então aqui ele está trazendo informação de como que eu ligo o meu Xbox. Para que serve o System Message? O System Message ele é para eu dar a instrução para o meu modelo de como que ele tem que se comportar, beleza? Então aqui ele está dizendo assim, ó, faça o que você quiser. Você é um assistente que ajuda as pessoas a encontrar informação. Eu vou mudar essa mensagem de sistema e eu vou colocar essa mensagem de sistema aqui, ó. Assistente, você, né, é um chatbot inteligente projetado para ajudar os usuários a responder perguntas relacionadas à inteligência artificial apenas. Então, instruções. Responda apenas a perguntas relacionadas à inteligência artificial. Se você não tiver certeza da resposta, né, ou a pergunta não for relacionada à inteligência artificial, pode dizer não sei ou não tenho certeza e recomendar aos usuários que pesquisem no Bing. Então, agora, o que eu fiz? Eu atualizei meu chatbot com essa mensagem de sistema. O que eu vou fazer agora? A pergunta, ó. O que é Random Forest? Isso é uma pergunta de inteligência artificial, porque o Random Forest ele é um dos modelos de aprendizado de máquina, tá bom? Agora, se eu perguntar como eu ligo meu Xbox, eu coloquei na instrução que eu não quero que ele responda caso não seja uma pergunta de inteligência artificial. Então, ele já está me dizendo, essa pergunta não é inteligência artificial, pesquise no manual de usuário ou no Bing a resposta. Maravilha? Então, é assim como eu vou modificando o meu chatbot, o meu chat GPT, para ele entrar dentro de um contexto da minha empresa, tá bom? Maravilha. Para quem é mais técnico e também para quem não é tão técnico, tenta acompanhar um pouco o que eu vou mostrar agora, tá?
eu vou ter esse código aqui, que ele é o código... Que isso aqui, gente, olha só, para quem roda Python, é simplesmente isso, tá? Seto aqui, faço o import da minha biblioteca, e aí eu estou fazendo uma chamada aqui de chat completion, ó, nesse modelo GPT 3.5 Turbo, e as mensagens aqui, ó, é isso que eu vou querer mostrar para vocês, tá? Que é essas mensagens aqui, ó, tá? Esse aqui é o prompt que eu estou enviando para o meu chatbot, tá? Olhem como é que eu faço a minha chamada de API. Lembram que era um prompt que eu tenho que mandar para a minha API? Qual que é o prompt que eu vou enviar, tá bom? Ele é nesse formato aqui, tá, pessoal? Ele tem esse placeholder aqui de sistema, e aí notem que aqui dentro, ó, é aquilo que eu tinha colocado na mensagem de sistema, entendeu? E aí depois, ó, tem o usuário, o que é Random Forest. E aí ele me trouxe o assistente, ó, ele me trouxe aquela resposta, beleza? Quando eu faço a segunda pergunta, como ligar o meu Xbox, eu vou fazer isso daqui, ó. Eu vou pegar, eu vou colocar in assistant aqui no final do meu prompt. Pronto. Eu encapsulo isso aqui, ó, como meu prompt, entendeu? Eu coloco toda essa string aqui, ó, tudo isso daqui dentro do meu prompt e faço aquela chamada na API. E a resposta que ele me traz, nada mais, nada menos é do que essa resposta aqui, entenderam? Então, é por causa disso que o chatbot ele tem um contexto da conversa. Porque toda vez que o usuário e o assistente for respondendo, eu simplesmente vou concatenando a conversação aqui nesse prompt, entendeu? Então é assim como o chatbot ele vai tendo contexto. E como que um chatbot responde uma pergunta de um FAQ da minha empresa? Eu tenho que dar um jeito, e aí existem técnicas para isso, tá, pessoal? Eu não vou entrar em detalhe nesse momento, mas existem técnicas para a gente trazer, por exemplo, aqui, ó, o contexto. Aqui seria o quê? Seria um trecho na página de FAQ da empresa de vocês, por exemplo, que tem a resposta para aquela pergunta que o usuário está fazendo, entendeu? Como eu estou trazendo o contexto do meu FAQ aqui dentro, e eu envio todo esse texto junto com o contexto, né, para dentro do chatbot, é por causa disso que ele vai conseguir responder uma pergunta com uma informação da minha empresa, porque eu trouxe aquela minha informação dentro desse texto aqui, dentro desse prompt, tá bom? E aí é assim que funciona o chatbot. Como é que funciona o GPT? Olhem só, gente, eu posso selecionar aqui o GPT 3.5 Turbo e copiar esse meu prompt inteiro aqui, ó. Que é isso aqui o que eu vou fazer de chamada, né? De API. E aí eu vou dar aqui um generate, e aí o que ele vai me trazer? Ele vai me trazer exatamente aquela minha resposta, entendendo? Que ele trouxe no chat GPT. Inclusive esse in-end aqui para indicar que era o final, né, da resposta do meu assistente, para eu detectar que esse é o final da resposta do meu assistente. Então, o GPT-3, ele é essa fundação, por isso que eu estressei um pouco com vocês a explicação do que é o GPT-3, tá? Porque é com o GPT-3 que ele é a base fundamental aqui de tudo que a gente está falando. Mas eu vou voltar aqui para o meu text da 20.0013 e eu vou mostrar alguns outros potenciais. Por exemplo, olhem que legal. Imagine uma transcrição de áudio de call center em que tem o consultor e o cliente aqui. Ou uma conversação via WhatsApp, né, com o seu cliente. E aí eu vou pedir para ele me criar um JSON com 3 campos. Reason call, e aí eu estou dizendo, é uma breve descrição do motivo do contato. O sentimento, que é o sentimento do cliente, e a resolução chamado, que é a resolução do meu chamado, que é uma variável binária, sim ou não, se o problema foi resolvido. Quando eu dou um generate, ele está me trazendo, então, um JSON com essas 3 informações. Gente, cada um desses 3 coisas que eu pedi para o modelo era para ser um modelo de machine learning que eu teria que treinar e colocar em produção. E aqui ele está respondendo não só o que eu quero, mas ele também já está me trazendo um JSON, que quem é técnico pira com isso aqui. Por quê? Porque JSON ele vai trazer vai fazer uma integração, né, direta aqui com o resto do processo aqui de negócio, tá bom? Então, esse aqui, maravilha. O que mais que eu tenho aqui? Olhem que legal isso aqui também, ó. Coloquei aqui um texto sobre o Oscar, e aí aqui eu tô... Lembrando que eu falei, né? 2 coisas, contexto e instrução.
Então, aqui é um texto aqui sobre o Oscar, tá? E aí eu estou dizendo, cria uma tabela resumindo o texto acima. E aí ele me cria aqui uma tabela de 3 colunas, né? Com quais que são os filmes, quantas indicações cada filme tem e qual que é o local, né, da criação desse filme, né? Então, maravilha. Então, eu consigo transformar dados não estruturados em dados estruturados. O que o GPT consegue fazer também? Olhem isso aqui, ó. Eu consigo colocar uma tabela, então, para dentro, né? E perguntar, né? Quantas indicações, ó. Ele consegue fazer perguntas para as tabelas também, ó. Quantas indicações o filme Blonde tem? Ele consegue identificar, né, que o filme ele está nessa coluna Blonde e a coluna indicação está aqui do lado. Então ele está me trazendo a resposta correta. O filme Blonde tem uma indicação. Então o GPT consegue entender conversa, consegue entender tabela. E aí aqui para finalizar de demonstração, eu estou colocando aqui um texto de uma descrição de um acidente. Ele também consegue fazer, por exemplo, perguntas e respostas. Qual é o nome do trabalhador acidentado? Quando o acidente ocorreu? Então, 3 de fevereiro de 2009, às 14 horas, e assim por diante. Ele consegue fazer perguntas e respostas. Quais são as possíveis causas, e assim por diante. Beleza? Então, aqui de demonstração aqui tá legal, tá? E aí, para finalizar aqui a apresentação e para a gente mover para a conversa com o Pedro Guérios, a gente tem 4 verticais principais aqui que o GPT consegue fazer, né? Geração de conteúdo, então é isso, né? Gerar conteúdo para site, gerar mensagem automática, gerar e-mail, etc, etc. A gente consegue fazer resumos, por exemplo, né, de textos. A gente consegue gerar código e a gente consegue fazer busca semântica, extração de informação e assim por diante, tá? Só que cada uma dessas coisinhas que eu mostrei para vocês, ele não resolve o problema de uma empresa como um todo, entenderam? Geralmente, para resolver o problema de um todo, vai ter que envolver algumas outras coisas ao redor do OpenAI, né? Para poder ter uma solução de negócio de fato. Então, o OpenAI ele é parte de uma solução. Se eu quero fazer um call center analytics, ó, o que eu preciso fazer? Ó? Eu preciso de uma arquitetura desse tipo, entenderam? Eu tenho o OpenAI aqui, mas eu vou ter que pegar do meu servidor de telefonia os áudios da ligação, eu vou ter que passar isso para o Azure Storage para armazenar esse áudio. Depois eu tenho que pegar o Speech to Text, que é aquele produto, né, aquela API, que extrai o texto do áudio que está no storage. Depois eu pego o texto do áudio e aí sim eu levo para o OpenAI para extrair aquelas informações que nem eu fiz, né, aquele JSON lá com aquelas 3 informações, por exemplo, né, para registrar isso num banco, por exemplo, né, para que com o banco, com essa informação, né, extraída do banco, aí eu possa conectar um Power BI para fazer analytics, aí eu posso levar essas informações também para um CRM para eu poder fazer, gerenciar melhor o meu lead, entendeu? Então, o OpenAI, ele geralmente também envolve algumas outras coisas ao redor, né, para você integrar o que o OpenAI faz com o resto da sua aplicação. E aí sim você desenvolve uma solução de negócio. Perfeito? Agora vamos para a conversa aqui, que eu passei aqui uns minutinhos, mas eu entendo aqui também que o papo é bom, se a gente passar aqui alguns minutinhos também não vai ter muito problema. Então, Pedro, eu queria, por favor, que você abrisse a sua câmera, tá? E falasse um pouco mais de você. Quem você é, onde é que você trabalha, o que você faz, o que você come. Legal, Afonso, obrigado, cara, que aula bacana, adorei aqui assistir. Queria primeiro fazer uma ressalva que eu sou um entusiasta, mas já sabia que eu estava longe de ser um especialista, tô mais seguro que estou longe de ser um especialista depois dessa conversa, porém muito ansioso para começar a usar o Copilot aqui. Eu sou vice-reitor do Centro Universitário ENIAC e também diretor-geral do Colégio ENIAC. A gente é uma instituição de ensino em Guarulhos. Fazemos 40 anos esse ano e a gente trata desde o ensino fundamental, ensino infantil, até a pós-graduação. A gente tem mais ou menos 10 mil alunos de ensino superior e quase 3 mil alunos no ensino básico. E estamos aqui enxergando oportunidades incríveis com o ChatGPT, enxergando também oportunidades de colocar
uma educação customizada para o nosso aluno, entender que, né, na sua apresentação tem muita gente que entendeu tudo, tem muita gente que já sabia de muita coisa que você falou e tem certamente uma outra pessoa que entendeu muito pouco, que se perdeu. Exatamente. A inteligência artificial vai permitir que, então, a pessoa que já está sabendo disso, já identifique isso rápido, né, com o próprio script que você dá, fala, bom, esse assunto aqui eu já sei tudo, vou para o próximo, ou um cara fala, eu entrei no lugar errado, não estou entendendo nada, deixa eu voltar para trás um pouco. Então, legal. A gente está muito empolgado com as oportunidades todas que essa inteligência artificial trazem para a nossa inteligência natural. Excelente, Pedro, muito bom. E vocês já estão fazendo alguma coisa lá no ENIAC? Já estão utilizando? Fizeram algumas provas de conceito? Já estão colocando em algum canto? Como é que está funcionando aí? Olha, o pessoal do meu marketing certamente está participando aqui na reunião, então estão empolgados aí em ver o que você mostrou. Legal. A gente tem feito um pouco de iteração, né? A gente fala muito em teste A/B, e às vezes é difícil saber o que subir como teste A/B, especialmente quando é questão de texto, e-mail marketing. Perfeito. Então a gente tem feito um trabalho de falar, olha, esses aqui são os meus diferenciais. Me ajuda a escrever 10 e-mails contando essa história de diferencial para os meus públicos. Eu atinjo bastante o pessoal de 17 a 20 anos que vão fazer Enem, mas eu também tenho um aluno que é mais velho e já trabalha, e eu também tenho um aluno que já tem família e vai ter uma necessidade de flexibilidade maior. Então a gente está customizando muito esses textos aí na parte do marketing, olhando para o ChatGPT, para ele já fazer todas as interações com a minha persona, né? Como que eu comunico os meus diferenciais para essas personas diferentes? Isso é um pedaço do trabalho. Além disso, a gente tem feito uma capacitação docente e discente, né, professores e alunos, para entenderem o que é essa ferramenta, para começar a incentivar o uso, porque no começo, acho que com muita tecnologia a gente tem visto isso, existe um medo, né? De falar, nossa, esse negócio é muito diferente, isso aí vai roubar meu emprego, isso aí vai atrapalhar o meu aluno, isso aí vai acabar com a minha prova. Então a gente tem feito um trabalho muito grande, junto com professores especialmente, de falar, ó, isso aqui é uma ferramenta para você garantir um aprendizado mais relevante para o seu aluno. Vamos entender isso junto e tá aqui algumas coisas que a gente já aprendeu para você começar a colocar a mão na massa. Legal, excelente. E inteligência artificial na educação aí, que mais, cara? Que mais que vocês estão pensando de utilização nessa tecnologia? A gente tem um produto que está rodando no colégio hoje, que é justamente pensando na customização que eu te falei. Então, a gente faz provas curtas, com o intuito de, naquela prova mais curta, de poucas perguntas, identificar gaps de aprendizagem do aluno, perfeito, e focar a aprendizagem dele ali onde ele está com alguma dificuldade. A gente fazia isso muito de uma forma analógica aqui, né? Faz uma prova diagnóstica e a gente mais ou menos sabe as questões aonde, por exemplo, ficou faltando na matemática alguém aprender a somar frações. E aí, por isso, o cara fica achando que, então, estatística é muito difícil, mas ele não sabe somar fração. Vamos voltar para trás. Então, esse olhar, só que para o todo, né? Para todas as disciplinas, para química, para física, e eventualmente... Fazer em escala, né? Escala também é um problema, correto? Desculpa? Escala também é um problema, né? De fazer todas as aulas, todas as disciplinas de uma forma, né, que seja igual também, né, entre todas as disciplinas, né, essa avaliação, por exemplo, né? Permitir que o aluno esteja aprendendo o que ele precisa aprender e não revendo conceitos que ele já conhece ou olhando conceitos que ele ainda não está preparado para entender. Legal. Isso, ó, um ponto que eu toquei na apresentação é que o OpenAI ele é uma parte de uma solução, né? Então vocês estão percebendo aí que tem a prova, está extraindo a informação, né? Da resposta, por exemplo, né? E uma coisa também, Paulo, que seria interessante já fazer essa busca semântica, trazer um resumo, por exemplo, daquela parte que o aluno tá indo mal, por exemplo, já, né? De ter, dentre todos os documentos, por exemplo, já encontrar, né, qual que é aquele assunto, qual que é aquela informação que está faltando para o aluno e já trazer uma recomendação, por exemplo, né? Então, as aplicações, elas são bem amplas, né? Excelente. E ferramenta, cara, eu gostei muito dessa visão também que você está trazendo de utilização como ferramenta, né, dos modelos de GPT, né? Você ainda acha que o pessoal, como é que está a aceitação? O pessoal ainda está... Como é que você pretende tentar mudar, na verdade, né, essa visão aí do pessoal em relação à utilização da ferramenta?
A parte mais legal é quando a gente... Aí, Eu agora voltou. mutei aqui, desculpa. Voltou? Vocês me ouvem? Sim. A parte mais interessante é quando a gente conversa com o professor e fala, vamos tentar usar isso aqui junto, né? Então, por exemplo, eu tive uma reunião com um empresário num domingo que na nossa conversa ficou claro que ele tinha uma demanda por um curso. Precisava de um curso de venda para o Perfeito. pessoal da empresa dele. E aí eu Perfeito. falei, pô, não vou encher o saco do meu coordenador no final de semana. Deixa eu encher o saco do GPT, que ele trabalha 24/7. É isso E aí aí. eu escrevi bem simples assim, ChatGPT, escreva um programa de curso de vendas para uma empresa XPTO, né, falando do segmento e tal, de mais ou menos tantas horas de duração, que cubra esses assuntos aqui. Aí Certo. o ChatGPT escreveu o que a gente chama de PPC, um plano pedagógico curricular do curso, Uhum. que era um plano muito completo. Então ele falava de carga horária, o perfil do docente, o perfil do egresso e o que ia ensinar e não sei o quê. Então, quando eu cheguei na segunda-feira para falar com o meu coordenador, eu falei, olha, eu tenho uma demanda de criar um curso mais ou menos assim, já está meio Uhum. criado. Ela falou, mas você Uhum. escreveu isso ontem? Eu falei, não, o ChatGPT escreveu. Ele Uhum. falou, não, peraí, como é que é? Isso aqui vai pegar meu negócio. Eu falei, não, na verdade você pode escrever 10 PPCs no tempo que te demorar para escrever um. Então a Exatamente. gente fez um pouco de... Na prática, quando a gente olha de fato o que precisa ser construído, o professor tem um preconceito. Acho que todos nós temos, né? A gente tem um preconceito. Isso aí vai dar trabalho ali no Estadão, Isso. cara lá Isso. que vai ser ruim. Quando a gente começa a usar, fala, bom, eu tenho um ganho de escala muito grande, eu vou ser muito mais produtivo com isso daqui, eu vou poder focar no meu aluno que me entende no mesmo nível, enquanto que o que está se preparando Isso. para a minha aula está se preparando com o chat Isso. GPT, e o Isso. aluno que está entrando em outro assunto está entrando por lá. Então, o professor está começando a entender justamente essa questão de produtividade, de falar, olha, meu tempo é muito mais bem gasto aqui, né? Vou Uhum. fazer perguntas melhores para os meus alunos responderem. Então tem sido super positivo, os professores estão muito abertos a isso. Esse é um exemplo muito bom. Esse é um exemplo excelente. Porque as pessoas elas realmente precisam, né, entender isso como ferramenta para melhorar a produtividade, né? E aí existe esse receio de, putz, cara, só que olha só esse exemplo, né? Enquanto o professor aqui ele estava tendo que escrever esse plano, e eu também já tive que escrever algo parecido, Pedro. Nossa, dá um trampo e custa umas horas, né, para sair alguma coisa razoável. Ao invés de eu ficar gastando meu tempo nisso, né, por que eu não me preparo melhor para a aula, né, para eu poder trazer assuntos mais relevantes para dentro dessas aulas, por exemplo, né? Então esse que é o ponto, gente, que é interessante desse case. A ferramenta ela não é mais inteligente que a gente não, entenderam? Ela chuta muito bem o que você está pedindo, né? Porque ela tem essa predição, né, da próxima palavra, do próximo token muito boa, né? Mas a mente humana ela ainda é mais valiosa e atualmente antes do OpenAI, né, mais subutilizada no final das contas, né? Porque a gente estava fazendo trabalhos muito maçantes, muito repetitivos, certo? Que não necessariamente era para a gente, né, tá utilizando a mente humana de fato, né? Então, essa visão aqui eu achei excelente, excelente. Ninguém gosta de escrever um PPC, né? Ninguém gosta, mas todo mundo gosta de dar aula. Então Então, esse é ajudou o ponto. bastante, o pessoal entendeu rápido. Esse é o ponto, esse é o ponto. E tem uma questão de ética também, Pedro, porque aí tem que tomar cuidado, né? Vocês já tentaram pensar em alguma coisa, assim, para tentar mitigar algum mau uso, por exemplo? Porque isso é uma pergunta, por exemplo, que alguns clientes me fazem também, assim. Hoje eu tenho vestido muito esse chapéu do entusiasta e eu estou me regrando para não ser o cara que fica encontrando problemas, né? Eu acho Problemas, que tem muita gente que está excelente. olhando para isso e falando, nossa, isso vai dar um problema disso, um problema de propriedade intelectual, um problema disso, um problema disso. Eu falei, não, beleza, vai dar esses problemas aí, mas as pessoas vão usar de qualquer jeito. Então, o meu papel tem sido muito de enxergar isso como oportunidade e olhar muito isso como solução. Mas com certeza tem uma série de problemas que irão aparecer e que a gente vai ter que resolver. O maior deles hoje para nós, como instituição de ensino, é o plágio, é a questão do aluno Perfeito. não estar fazendo o trabalho de fato e estar só colocando a pergunta do professor no chat. Isso tem Perfeito. criado duas soluções para a gente. Assim, a gente tem criado duas soluções para isso. Uma é o professor fazer perguntas melhores, que eu acho que, na verdade, o papel do professor
de uma certa forma, é ser um engenheiro de prompt, né? Fazer Legal. perguntas boas Gostei para os da seus ideia. alunos e forçar que o aluno traga respostas boas. E se você fizer uma pergunta muito boa, tiver um prompt muito bom, e a resposta vier desconectada da capacidade que você mais ou menos sabe que o seu aluno tem alguma coisa errada. Então, esse é um. E o dois é, quando vem errado, a gente está fazendo muito mais exposição prática, descreva, vem aqui na frente da sala e Isso. conta, explique esse case, porque aí não tem como fugir, ainda não tem como fugir, né? O chat GPT não liga aqui e fala na frente da classe o que foi escrito. Então a gente está tentando trazer muito isso, assim, vamos dar para os nossos alunos a ferramenta também e garantir que esse cara está usando a ferramenta do jeito certo. Fazendo prompt, está lendo o que está saindo, está corrigindo os erros que invariavelmente você encontra e está entregando um produto final com aprendizado por trás, né? Está melhorando o seu processo cognitivo de aprendizagem. Caramba, legal. E você já tinha parado para pensar nisso? Mudar talvez a dinâmica de como que pode ser as aulas, a dinâmica de como pode ser. Você já parou para pensar nisso? A gente tem feito um pouco esse trabalho com os docentes, né? De entender o que a gente pode trazer para a sala de aula Legal. que vai transformar isso em algo mais palpável para os alunos. Porque acho que o desafio é a instituição de ensino conseguir mostrar alguma coisa para o aluno que o aluno ainda não sabe, né? Acho que pela primeira vez com essas coisas de tecnologia, o corporate, né? O lado corporativo, administrativo, está entendendo de chat GPT um pouco melhor do que o público em geral. E aí a gente tem essa necessidade de falar, não, vamos mostrar isso aqui para o nosso aluno, porque como o nosso foco é em empregabilidade, em garantir que o cara se dê bem, conforme isso estiver dentro da nossa grade curricular e o aluno souber usar essa ferramenta, certamente ele vai se diferenciar no mercado de trabalho. Legal, excelente. Nossa, Pedro, eu, assim, ó, sinceramente, eu me tornei um programador muito melhor com o ChatGPT, porque eu chego lá e aí eu escrevo código, né? E aí putz, esse código tá lindo. Aí eu coloco lá, faz melhor. E aí nossa, eu tomo assim, lá na cabeça assim do modelo que daí, só que aí qual que é o lance, né? Como eu também tentei escrever o código, né? E aí ele me deu algo melhor, aí nesse caminho eu aprendo, né? Então tem que ser uma coisa talvez mais ou menos nesse sentido, né? Nesse sentido de realmente assim complementar realmente o conhecimento do ser humano, né? Muito obrigado, Pedro, pela participação, tá? A conversa aqui foi excelente. A Priscila Obrigado. aqui agora acho que quer abrir Oi. para perguntas, né? Eu queria abrir aqui, falar das perguntas que estão aqui. Obrigada aí, Legal. Pedro. Mais uma aula sua aí. Obrigada. Boa Imagina, aula do sorte Afonso aí. aí. Olha só, tem algumas perguntas aqui, Afonso, eu não sei se você já conseguiu acessar, ou você Eu quer que tenho eu acesso. leia? Ah, tem o question and answering aqui, né? Tem. Se você puder ir respondendo, eu queria agora, nesses últimos minutinhos, se você puder ir respondendo aí, Afonso, Legal. mas eu queria, nesses últimos minutinhos, chamar o nosso diretor da Teltec, o César Schmidhaus, para que ele faça aí um agradecimento especial aí para o Afonso e para o Pedro, né? Um cliente nosso, o Pedro, e o Afonso, nosso super parceiro aí da Microsoft. César, você consegue entrar? Opa, oi Pri, boa tarde, pessoal. Oi, César. Gente, vou roubar 20 segundos aqui do tempo, mas só para agradecer mesmo, a gente planejou aí o bate-papo com, enfim, bastante carinho e conversando aí com o Afonso e com o pessoal da Microsoft. Enquanto a gente ia conversando, eu ia pensando, nossa, isso está muito legal, mas está faltando alguém. E esse alguém era o Pedro. Então, encaixamos ali o Pedro, acho que foi super bacana a conversa. Pedro, brigadão, eu sei que você tinha uma reunião importante, tem uma reunião importante às quintas-feiras, obrigado por estar aqui com a gente. E, enfim, pessoal, acho que aprendi bastante, como o Afonso falou, acho que eu posso me dizer um ex-programador, mas o ChatGPT me fez também voltar. Outro dia eu peguei, escrevi um códigozinho em Python, joguei lá, e assim como o Afonso, ele corrigiu um monte de coisa. Poxa, ficou legal. Estou enferrujado, mas com ele ajudando, começam a sair bastante coisas bacanas. E o Pedro aí com o lado, enfim, de como está impactando
e positivamente, né, na educação, e eu costumo falar, né, Pedro, acho que mão de obra é o que a gente mais precisa nesse país. A educação, para mim, eu sou um grande entusiasta, acho que todo mundo é, de educação, e acho que a tecnologia só tem a ajudar quando a gente fala em educação, e com certeza instituições como a ENIAC estão aqui para nos ajudar cada vez mais. E aí, com a parceria aí com a Microsoft, tenho certeza que a gente vai conseguir suprir aí a nossa necessidade. Eu acho que eu posso falar de todo mundo que está aqui conosco que tem esse desafio. E focar, né, naquilo que realmente importa. O Pedro falou uma coisa que me chamou a atenção aqui, do impacto, né, na pergunta do Afonso, o que as pessoas podem estar pensando, aquela questão de vai roubar meu emprego, mas, enfim, a gente ouve isso desde que deixaram de existir os acendedores de lampiões na rua, né? Passou a ter verdade, energia elétrica lá. Um bom exemplo. Então, acho que tudo são oportunidades, né? Se a gente está tendo, acho que uma grande oportunidade aqui são vários ciclos que vão e que vêm, mas na minha humilde opinião, a OpenAI e o ChatGPT, ele veio realmente para causar aí mais uma, entre aspas, revolução da forma que a gente vive. Obrigadão, pessoal. Excelente. Foi um enorme prazer, César. Pessoal, deixa eu passar uma mensagem para você, Pedro. Eu não sei se você viu aí, o Ismael Ricardo mandou uma mensagem. Falou que ele foi professor de filosofia uns anos atrás. Parabéns, Pedro, pela sua iniciativa e visão. O professor de filosofia teve uma história outro dia que a gente falou. Sócrates, né, tão perguntador, teria sido um excelente engenheiro de prompts, né? Muito legal, obrigado, Ismael. O outro foi o Sérgio Ricardo, ele falou, entendido como pode ajudar o professor, mas e o aluno? Vai ajudar a usar seu tempo de forma mais eficiente ou usar para não ter que pensar? Eles vão se esforçar de outra forma ou não se esforçar mais? Olha, eu acho que o bom aluno vai se esforçar mais. E eu acho que o que a gente chama de mau aluno vai encontrar ali o que está faltando. O gap educacional que ficou pelo caminho, a aula que ele dormiu ou perdeu por algum motivo, que ele vai conseguir se entender com o ChatGPT. E eu acho que isso daqui vai criar muitos melhores alunos na média aqui para a gente. Uhum. Obrigada, Pedro. Obrigado. Afonso, o Eduardo Ramires botou aqui, Afonso, excelente palestra. O ChatGPT é capaz de reconhecer escrita feita a caneta? Escrita feita a caneta? Aí eu acho que não. Tem um vídeo, deixa eu só contar uma coisa, tem um vídeo de um aluno que colocou a escrita, a resposta do ChatGPT numa impressora 3D e a impressora escreve com uma caneta no papel a resposta do ChatGPT. Isso é uma boa ideia, isso é uma boa ideia. Outro lado eu não vi, mas... Criativo, hein? Criativo. E existe uma coisa aí, agora falando, né, de jeitos errados aí de usar, mas é muito da hora o assunto, né? Porque tem como você fazer transferência de estilo da sua escrita, né, para o computador gerar, e aí pluga nesse robô aí do que o Pedro mencionou, e aí mais ChatGPT, pronto, né? Agora nem manuscrito mais precisa fazer. E você vai chamar esse cara de um mau aluno? O cara que fizer isso, então, assim, se construiu isso agora, cara. Exatamente, com certeza é um bom aluno, né? Reconhecimento de escrita a caneta. Aí não é o OpenAI que resolve, tá? Aí existe o produto de OCR, tá? De visão computacional da Azure, por exemplo, que daí quando você tira uma foto que aí tem a coisa escrita, por exemplo, ou é um documento que tem coisa escrita, ele vai fazer o OCR e vai extrair a informação em texto do manuscrito, escrito à mão, né, a caneta, e aí você pode pegar esse texto e jogar para o OpenAI para fazer alguma outra coisa, né? Então, de novo, precisa envolver aí 2 recursos, tá bom? Obrigada, Afonso. O Miguel colocou aqui, parabéns pela apresentação, Afonso, muito esclarecedor e muitas ideias borbulhando aqui. A minha dúvida está em relação aos custos. Os senhores saberiam nos dizer se a Microsoft planeja criar pacotes mais baratos para o uso do GPT na Azure? Ou será mantido o valor por chamada na API Token?
Eu ia responder agora aqui. Desculpa. Não, nada. Não, por enquanto a precificação ela é essa, né? A questão, o que pode reduzir custo, né? É redução, por exemplo, de custos de GPU e assim por diante, né? Então, a gente também sofre com situações de mercado aí de hardware, né? Para a questão de precificação, né? Então, por enquanto, a precificação é aquela que você enxerga e não existe nenhuma previsão de mudar, tá bom? Maravilha. Acho que é isso. Tem uma outra aqui. As imagens geradas no DAWI têm algum direito autoral? Elas podem, por exemplo, ser utilizadas para a produção de material, livros, folhetos? Eu até ainda não respondi essa pergunta, porque eu estava até procurando agora aqui na documentação, tentando ver rapidão para ver se tinha uma indicação de propriedade intelectual. Mas então eu vou responder essa pergunta dando o caminho das pedras de como é que se responde essa pergunta, tá? Eu estou copiando um link aqui na resposta, né? Todo mundo tem acesso a essa resposta aqui, certo? Uhum. Não é só a pessoa, né? Mas eu também... porque esse link aqui, ele abre para nota de transparência, acesso limitado e código de conduta. Aqui dentro vai ter essa informação de propriedade intelectual, tá bom? Só que eu aqui não consigo encontrar tempo de responder. Maravilha. Acho que é isso. Não temos mais, todas as outras perguntas já foram respondidas, Afonso. Excelente. Queria mais uma vez super agradecer aí a todos, tá? Foi super bacana, Afonso. Eu acho que é um tema realmente que tá aí borbulhando, está em evidência, todo mundo tem questionamentos, todo mundo quer saber um pouquinho mais, e essa só foi o primeiro bate-papo da gente sobre esse assunto, né? Legal. Então, assim, o próximo, aguardem que a gente vai falar de Copilot, não é isso, Afonso? Nossa, sim, esse aí, Esse aí vai mudar a demais. vida de todo mundo mesmo, esse negócio. Esse aí vai ser demais. Então, o nosso próximo webinar vai ser sobre Copilot. Pessoal, muito obrigada, tá? Pela presença de todos. Qualquer dúvida, todos têm aí os contatos da Teltec. O que precisarem de mais informação, quiser conversar, quiser entender um pouquinho mais, entre em contato com a gente. Muito obrigada. Tchau. Boa semana para todos, já que hoje é segunda-feira. Tchau, tchau. Valeu, galera. Obrigado, viu? Obrigado, time Teltec, Pedro.